Olá, pessoal, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa correção da revisão. Então, nós vamos corrigir a parte 2 da revisão, né? Da atividade que ficou aí para vocês revisarem a teoria de conjuntos. E aí, eu vou comentando no gabarito comentários de vocês. Então, a atividade, essa questão aqui, novamente, questões vestibulares, observe os seguintes números: 2,21, 21, 21. Como a minha impressão não estava muito legal, eu botei até 3 pontinhos aqui. Deixa eu... Aqui, ó, eu até coloquei esses 3 pontinhos aqui, que na verdade eles não existem no original. Mas de uma forma ou de outra, olha só. Aqui eu tenho 21, 21, 21. Ou seja, o 21 está se repetindo, mas ele é decimal finito, ele acaba aqui. Então, ele é racional, é o quê? A dízima periódica, que bota os 3 pontinhos infinitos, igual eu considerei no meu gabarito, também é racional. Então, independente, a resposta vai dar a mesma coisa. O segundo número é 3,21, 22, 23. Observe que, embora você tenha a sensação que é semelhante, mas não é igual, porque ele vai aumentando, ele vai crescendo, embora ele tenha um intervalo regular, mas ele não é o mesmo intervalo. E o nome disso é um número decimal infinito, não pode ser considerado dízima periódica, e esse sim é irracional. Pi sobre 5, embora seja uma fração, o meu numerador é um pi. Pi é o irracional mais famoso que existe. Então, se eu tenho, até o Google faz homenagem a ele no dia do pi, 14 de março. Então, se eu tenho um pi, seja ele dividido, qualquer operação que eu faça com um irracional, ele gera um irracional. O outro, 3,1416, observem que novamente ele não tem o infinito. Se ele não tem o infinito, ele também é racional. Todo decimal finito, ele pode ser o quanto grande for. Se ele é finito, se ele não é infinito, ele é racional. Por último, raiz quadrada de menos 4, o primeiro achei que era um 3, mas não, é raiz quadrada, é sem número, é o 2. Não existe dentro do conjunto dos reais, os símbolos não existe dentro do conjunto dos reais raiz quadrada de número negativo. Isso vocês vão ver no ensino médio, no conjunto dos complexos, lá para o 3º ano. Então, os únicos números aqui que são válidos como irracional, as únicas afirmativas é o 2 e o 3. Eu, a princípio, achei que era raiz cúbica, aí eu ia botar que era válida. Quando eu olhei, a opção só era 2, eu já tinha 2, então eu vi que era raiz quadrada, procurei a original, e aí eu vi... fechei a original. Aí eu vi que era raiz quadrada, tá? Deixa eu abrir aqui. Não. Essa aqui foi que eu baixei agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela de novo. Juntos. Na verdade, eu abri duas. Deixa eu ver então o que eu estou compartilhando. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma outra coisa aqui. Senão eu vou ficar pulando.
Agora tá certo. Senão não ia gravar, tá? Deixa eu compartilhar de novo. Vou compartilhar o certo. Nós estamos nessa daqui, então a opção correta é 2 e 3, letra C. Número 7. Considere que cada ponto indicado na reta tenha um valor correspondente na tabela. Então, ó, o menos 2 é meu ponto A, né? É meu ponto A. 5 é meu ponto B. 3/5. Quando eu tenho uma fração, a melhor forma de eu localizá-la é eu fazendo cálculo da parte decimal dela. Eu até coloquei aqui no gabarito, ó, 3 dividido para 5 dá 0,6. Então, 0,6 está entre o 0 e o 1. Então, é a letra C. Raiz de 2. Raiz de 2, lembra que nós fizemos 0? A gente tem as raízes próximas, exatas. Raiz de 1, que dá 1. Raiz de 4, que é a próxima, que dá 2. Então, raiz de 2 está entre 1 e 2. Entre 1 e 2, eu tenho letra D. E aí, D fica sendo raiz de 2. Menos 4/5, também divide. 4 dividido para 5, 0,8 para o lado negativo. Letra F, ele ficou quase em cima do 1, ó. Tá vendo? Ele ficou quase em cima do 1, porque ele é o 0,8. Por último, raiz de 7. Raiz de 7 eu também fiz. Raiz de 4 e raiz de 9 são as próximas, que vai dar 2 e 3. Basta eu lembrar uma, ou a mais próxima, ou a que se segue, ou a anterior. Por exemplo, raiz de 7. Quem é a mais próxima de raiz de 7 que eu lembro? Raiz de 9. Raiz de 9 passa, que vai dar 10. 9 é maior que 7. Então, quem é a outra menor? É o 2. Eu não preciso nem lembrar que é 4. Basta eu lembrar a resposta. Então, significa dizer que o meu 7 está, minha raiz de 7 está entre 2 e 3. Aí eu venho aqui na reta, né? 2 e 3, letra E, raiz de 7. Após identificar, identifica os valores ligados e tal, ver qual das afirmativas é a correta. Então, ele fala, todos os pontos pertencem ao conjunto dos inteiros? Não, né? Isso é falso. Por quê? Porque eu posso, os elementos aqui tem fração, tem raiz, isso não é conjunto inteiro. Conjunto inteiro são os números positivos, números negativos e o zero. E inteiros, não pode ter partes. O ponto D é maior que o ponto E? Falso também, porque olha só, o ponto D está aqui, o ponto E está aqui, o D vem na frente. E toda reta, ela cresce no sentido da esquerda para a direita. Então, quanto mais à direita ela tiver, maior é. Então, é a maior e não D, tá? Por isso que é falso. Os pontos A e F são números naturais, ó. O A é 2, menos 2. Não, os pontos A e F são números naturais. Aqui já fica... Eu acho que eu não respondi essa, e não botei. Aqui já fica negativo, já fica errada. Por quê? Porque menos 2 é um número negativo, então essa daqui também é falso. Por que ela é falsa? Porque já dá um número negativo no A, e A não é número natural. Número negativo não é natural, é inteiro. Raiz de 2 está representado pelo ponto E. Ó, meu ponto E está aqui. Não é raiz de 2. Por que não é raiz de 2? Porque raiz de 2, ele tem que ser um número menor, porque ele tem que estar entre 1 e 2. Então, ele é um número menor que 2, logo, ele não pode ser o ponto E. O ponto E está aqui, ó, entre 2 e 3. Os números representados pela letra F, B são racionais e naturais? Ó, a letra respectivamente. Então, a letra é F.
menos 4/5, uma fração, pode ser considerado racional. Letra B, natural, 5 positivo, também pode ser considerado natural, pode não, é natural. Então, letra E é a verdadeira. Número 8. De acordo com a reta numérica, a sequência menos 12 quintos, menos 1 meio, 3 meios, 5 meios é correspondente à sequência de letras. E aí eu tenho as opções de marcar. Primeiro eu tenho que entender a reta. Para eu conseguir entender uma reta, a primeira coisa que eu localizo nela é o zero. Localizei o zero, eu vou tentar me achar. Quem é o inteiro mais próximo que eu tenho do zero? Vou para o lado positivo, ó. Eu tenho 3. Então, se eu tenho, outra coisa também que eu preciso ter em mente é saber quanto que vale cada fração dessa. Em decimal que fica mais fácil de eu localizar. Então, ó, 3 meios é igual a 1 meio. 5 meios é igual a 2/5. 2,5. É só dividir o numerador pelo denominador. 1/4 menos 0,25. 12 quintos menos 2,4. Então, agora eu já sei mais ou menos entre quais inteiros ela tem que estar. Então, 1,5 fica entre 0 e 3, é na metade. Quem é minha metade aqui? É o M. Então, já localizei o M. Eu sei que meu terceiro número da sequência é o M. Ó. Então, só pode ser letra B ou letra E. Tá? São minhas duas possibilidades. Aí, eu vou para o que se segue, né? C, que é 5 meios. Então, meu C, ele tem que estar... 5 meios equivale a 2,5. Então, ele está muito mais próximo do 3 do que do M, que é 1,5. E aqui eu só tenho D e C. Então, ele tem que ser o C, que é quem está mais próximo de 3. Tá aqui, ó. Até se eu tivesse dúvida, as minhas opções já estão na ordem. Ó, M e C. Então, com certeza, era essa sequência que eu tinha que seguir. Agora, eu tenho que ver os dois primeiros, que uma é KL e o outro é LK. Então, vou para o lado negativo. O lado negativo, eu penso ao contrário. Ela cresce, quanto maior o número, em termos de algarismo, menor ele é. Então, eu tenho menos 1 meio, é 0,5. Ele está bem próximo. Por que eu botei? Eu botei 1/4. Minha vista não estava legal, mas menos 1 meio é 0,5. Ou seja, ele está bem próximo do zero. O número que eu tenho mais próximo do zero para o lado negativo é o K. Agora eu defini. O L, 12 quintos, é 2,4. Aqui, ó. Se aqui é meio, o número que eu tenho mais para cá, ó, seria o L, mas eu não preciso nem conferir, ele vem no automático, a letra B. Uma questão do IDEB. Ao calcular a medida da diagonal de um quadrado, João encontrou a medida correspondente à raiz de 2. O valor dessa medida na reta numérica encontra-se entre os números. Melhor forma de definir isso por elo, né? A raiz de elo, que a gente, a técnica de raiz de elo que a gente está acostumado. Só aquele princípiozinho. Raiz mais próxima de raiz de 2, o número menor é 1. Raiz de 1 é o próprio 1. Então, o que se segue tem que ser o 2, porque a raiz quadrada, ela vem do quadrado de inteiros. Então, se eu tenho o 1, o próximo quadrado que vai me dar é o 2, e aí eu consigo fazer a raiz ao inverso. 2 vezes 2, 4. Então, vai ser raiz de 4. Mesmo que eu não lembre, se eu lembro um número próximo, eu consigo ir localizando os outros. Então, raiz de 2 está localizado entre os inteiros 1 e 2, letra A. A última, considere que na reta numérica, a letra B corresponde ao número racional menos 2/4, está aqui sinalizada. Menos 2,4, 2/4 é fração. Menos 2,4. E a letra I corresponde ao número inteiro 4, também está aqui localizado. A letra que representa o número menos 1
E aí a forma mais fácil de fazer isso é enumerar a reta. Você vem e enumera a reta. Então, eu tenho 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Aqui seria o menos 2, certinho, para ficar o menos 2,4. Então, quem é o menos 1 caiu na letra D, só marcar. Se vocês tiverem qualquer dúvida dessa ou da atividade de terça, postem no fórum para a gente poder discutir. Se não der para explicar no fórum, eu gravo outro vídeo para a gente não ir com dúvida para a atividade, avaliando seus conhecimentos, tá? Até a próxima, continue se cuidando. Tchau, tchau.